Uma das últimas propriedades é a da diferenciação na frequência. A gente já viu a diferenciação no tempo e a gente viu que a gente usava um método de colocar a derivada dentro da integral. Só que agora a diferenciação é na frequência, não no tempo. Então, a gente tem que saber que o f de s é igual à transformada de Laplace da f de t. Então, o f de s pode ser calculado como a integral de 0 a infinito do f de t vezes e na menos st dt. Isso aqui até agora já era tranquilo. Mas para calcular a diferenciação na frequência, a gente vai ter que diferenciar essa função aqui. Então, a gente vai aplicar a derivada nos dois lados. Só que a gente vai derivar em relação a quem? Em s, ou seja, na frequência. Então a gente vai poder dizer que a derivada em s da nossa f, errei aqui, é o f maiúsculo, da nossa f de s vai ser igual à derivada em relação a s da integral de 0 a infinito do f de t vezes o e na menos st dt. Aqui você poderia se confundir e aplicar a derivada dessa integral aqui e sumir com esse dt e com esse 0 a infinito. Só que f de t dt não tem nada a ver com s. A única variável que a gente vai derivar vai ser essa aqui. É o único termo que envolve o s. Então tudo vai permanecer igual e essa partezinha é que vai ser derivada por nós. Então a gente pode dizer que a derivada em s, ou seja, na frequência da nossa f de s, ela vai ser simplesmente a integral de 0 a infinito do mesmo f de t. Agora a gente deriva o e na menos st em relação a s. Então a gente repete como manda a fórmula e multiplica pela derivada do que está em cima. Então a gente vai ter a derivada do menos t de s em relação a s. Então isso aqui vai dar a constante, no caso, menos t. Então agora a gente só precisa multiplicar pelo dt, que já é comum. Tá, qual é o objetivo disso? O que é que se tira disso? Olha aqui, a derivada em relação a s da f de s vai acabar se tornando a integral de 0 a infinito de quem? A gente pode colocar esse menos aqui, ó, fora da integral. Do t f de t. E olha que coisa importante, olha que tipo de sinal importante para se calcular uma transformada de Laplace. Tf de t. É um formato que a gente ainda não tinha visto. Então a gente vai poder dizer que a derivada na frequência da f de s vai ser igual a menos o quê? A transformada de Laplace da nossa t vezes a f de t. Nosso objetivo não é calcular a derivada da f de s. Nosso objetivo é calcular a transformada de Laplace da t em f de t. Então a gente vai isolar a transformada de Laplace. No fundo é só mudar o lado e trocar o sinal. Então a gente vai dizer que a transformada de Laplace de uma função do tipo t vezes a f de t, desde que a gente conheça a transformada de Laplace da f de t, é simplesmente menos a derivada na frequência da nossa f de s. Lembrando que f de s é a transformada de Laplace somente daquela f de t ali. Isso aqui vai ser muito útil para a gente. Vê no exemplo. Então, agora a gente sabe que a transformada de Laplace de uma função e na menos at dá 1 sobre o s mais a. Isso aqui a gente já viu muitas vezes.
Mas e se eu quiser a transformada de Laplace de uma t vezes o e na menos t? A gente conhece a transformada desse, só que agora tem um t multiplicado aqui na frente. Então a gente cai nesse formato, na diferenciação na frequência. Então a gente vai poder dizer que essa transformada aqui vai ser simplesmente menos a derivada na frequência da f de s, ou seja, a derivada na frequência de 1 sobre o s mais a. Então como é que fica isso aqui? Vou chamar isso aqui da f2 de s. Isso aqui vai ser simplesmente a derivada na frequência do nosso 1 sobre o s mais a. Então a gente coloca o menos e a derivada disso vai ser o seguinte: 1 sobre o s mais a ao quadrado. Faltou um menos aqui. Quando se calcula essa derivada, a gente encontra menos 1 sobre o s mais a ao quadrado. Só que tem o menos aqui da fórmula, que vai se relacionar com esse menos aqui. Então, no final das contas, a gente resolve o problema, dizendo que isso aqui é 1 sobre o s mais a ao quadrado. E não pode se esquecer nunca do caso geral, ou seja, de um t na n. Se você pega esse exemplo aqui, por exemplo, e multiplica por t de novo, você vai repetir a derivada e repetir e repetir. Então sempre vai ter um menos. Aí se você repete vezes menos, então aqui vai tendo relações de sinais. Então vai tendo mais, menos e o grau da derivada vai subindo. Então, se a gente tiver um t na n vezes a f de t, a gente vai ter menos 1 elevado na n, para dizer se o sinal é positivo ou negativo, e a derivada enésima da f de s. Super tranquilo. Então digamos que aqui o n seja 3. A gente vai ter menos 1 elevado ao cubo, que vai dar menos 1, e d terceira, ou seja, a derivada terceira da f de s. Então essa vai ser o resultado. E aqui vale para qualquer n. Falou.